Meus amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Seja muito bem-vindo no canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Amém, meus queridos? Estamos aí na labuta, né? Tá difícil, mas nós estamos caminhando. Todos os dias procurando fazer aquilo que é possível perante o Senhor. Amém, meus queridos? Por aqueles que já seguem o canal, mais uma vez, muito bem-vindos. Me perdoem a dificuldade em estar gravando mais vídeos, né? A vontade que a gente tem é de todos os dias estar aqui com vocês, mas infelizmente, meus irmãos, tá complicado, mas não tá impossível não, tá bom? E hoje eu vou direto ao ponto, não vou ficar rodeando não, porque meu tempo tá complicado. Ao mesmo tempo que eu tô aqui, já tem gente batendo porta de casa. Amanhã tem uma cunhada minha que volta para casa dela na Alemanha. Então, hoje pode ser que o dia seja um pouco tumultuoso aqui para mim, mas é pela graça de Deus que a gente tem sido sustentado em todos os sentidos, todos os dias das nossas vidas. Amém? Então, eu vou começar. Hoje eu quero trazer para os irmãos um salmo. Eu tenho visto como que Deus tem trago nesses dias, através dos salmos, a revelação da palavra. Eu espero poder trazer ele com perfeição para os irmãos. Eu espero que esse salmo nos dê mais entendimento e mais confirmação, porque a palavra de Deus, quanto mais ela vai sendo confirmada, mais a gente vai crescendo na estatura, na maturidade, na fé, na esperança. É isso que nos mantém de pé. Davi dizia que ele meditava na lei do Senhor, que às vezes no meio da noite ele se colocava ali, ele se pegava meditando na palavra, nos ensinamentos e na lei do Senhor, e que isso para ele era alegria, o regozijo da alma dele, meditar na lei do Senhor, nos mandamentos, na palavra, sabe? Davi, ele vivia envolvido na palavra. E quanto mais ele meditava, mais ele adquiria sabedoria, mais ele adquiria poder, esse poder de estar de pé e não cair, o poder de não ficar fraco, o poder de não perecer. Gente, é muito difícil quando a gente cai. A gente vai caminhando, galgando dia após dia a nossa estrada com Deus, mas quando cai, é difícil de se levantar. É por isso que a Bíblia nos adverte dizendo: aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia, porque a queda machuca, a queda enfraquece, a queda dificulta. Quando uma pessoa cai, se ela tem alguma coisa na mão, aquilo que está na mão dela pode até quebrar, pode entornar, pode se dispersar. Então, até que ela levante de novo, meus irmãos, é muito complicado. Então, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. E a única coisa que não deixa a gente cair é permanecer firme na palavra, na lei, nos mandamentos de Deus. É ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Amém? Então, o Salmo de Davi, o Salmo 37, na minha Bíblia, o título é Temporária, a felicidade dos perversos. Basicamente, esse salmo está se referindo a essa felicidade temporária que os perversos têm. Então ele vê Davi ali no momento em que ele vivia, envolvido ali no reino onde ele estava, com as pessoas que o circundavam. Ele via pessoas perversas que oprimiam a ele, que falavam nas costas, eram traiçoeiras, eram hipócritas, eram opressivas. Mas ali Davi tira disso uma reflexão para todos os tempos, até o finalzinho. Isso vai até a eternidade, meus irmãos. Abacuque também presenciou um momento de felicidade temporária dos perversos e Abacuque se lamentou diante de Deus. Por quê? Por que eu que estou certinho levo ferro todo dia? Desculpa a expressão vulgar, mas falando de modo mais direto, de vez em quando é mais fácil, né? Dar uma chacoalhada em quem escuta. E o perverso, o ímpio, o desonesto prospera. Por quê? E todos nós, meus irmãos, todos nós vemos isso ao nosso redor. Eu vejo isso aqui acontecendo de modo tão real, tão direto, sabe? Todos nós vemos os ímpios prosperando e o justo perecendo, o justo sofrendo, o justo sendo atribulado, né? Então, basicamente, esse salmo fala disso, mas se a gente começa a destrinchar alguma coisa que nós vamos encontrar de profético
profético. É mais confirmação em cima de confirmação diante daquilo que nós já estamos estudando. Pode ser que alguma coisa que hoje eu pule. Pode ser que eu vá ler tudo do tudo. Eu não sei como é que nós vamos ser guiados aqui. Mas esse salmo ele é profético para o fim também. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Lá no capítulo 37, então, Salmo 37, versículo 1. Eu vou ler a primeiro momento, deixa eu pegar aqui que eu consegui escrever uma folha, né, para seguir um roteiro, para estudar esse salmo. Eu peguei algumas referências na palavra. Espero poder gravar esse salmo, eu estudei esse salmo com vocês todos aqui numa sentada só, né? Sem ter que ter pausa aqui para amanhã continuar. Então eu vou ler do 1 ao 6, Salmo 37. Vamos começar passo a passo. Minha Bíblia está toda marcada. E para variar, nós vamos ler muita Bíblia aqui hoje, amém? Mas eu vou tentar ser o mais direta possível. Às vezes eu me perco um pouco, mas que os irmãos tenham paciência comigo. Eu não sou uma pastora, eu não sou alguém que teve curso de teologia, estudou, teve diploma dessas coisas. Eu vou pela fé, tá bom? E porque eu gosto de estudar a palavra de Deus. Então nós vamos partir aqui do 37, do 1 ao 6, que diz o seguinte: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Irmão, iniquidade é contrário à justiça. Pessoas iníquas normalmente são pessoas perversas, maldosas, culpadas, criminosas, tá bom? Então, que praticam essas coisas, pois eles em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Isso é um decreto de Deus. O perverso, mais cedo ou mais tarde, ele vai desaparecer. Isso tem acontecido em todas as gerações. Desde que o homem é homem sobre a terra. O inferno, nesse momento, ele está lotado de gente perversa. Deus, ele bate o martelo da justiça dele todos os dias. Às vezes você que está aí ouvindo esse vídeo está passando opressão por perversos. Pessoas perversas têm te perseguido, te oprimido, te circundado. E são anos e anos e anos. E você fala, Ana, não tem mais, eu não aguento mais, não acaba. É aquela mãe, aquele pai, aquele marido, aquela cunhada, aquele tio, aquela pessoa do trabalho, aquela pessoa da escola, da universidade. Às vezes você tem 10, 15, 20 anos que está debaixo de alguém que está te maltratando, pisando em você, sendo perverso com você. E aí você fala, mas Deus não vai fazer justiça na minha vida? Quando que Deus vai se mover? Se a gente reflete, meus irmãos, desde que o mundo é mundo, pessoas têm ido para o inferno. O martelo da justiça de Deus é batido a cada segundo. Todo dia a gente morre. Eu não sei de quanto em quanto tempo morre uma pessoa na terra. Não sei se a cada 1 minuto, não sei se a cada tantos segundos pessoas estão morrendo. Mas eu posso garantir para você, cada vez que alguém falece, o martelo de Deus é batido no tribunal. Ou essa pessoa vai para o céu para receber a paz e o descanso, ou ela vai para o inferno para receber a devida punição segundo o pecado dela. Então parece que às vezes não está acontecendo nada, mas como nós somos tantos e o tempo passa e passa para todos nós, a gente tem que ter consciência que Deus trabalha, Ele não dorme e Ele não dormita. A justiça é feita todo o tempo, porque o nosso Deus é o Deus da justiça. Creia, às vezes ainda não chegou para você a resolução na tua vida, a tua paz, o teu descanso, a justiça que lhe é devida, porque você provavelmente tem sido justo perante os olhos do Senhor, mas ela está acontecendo ao teu lado, ela está acontecendo na tua cidade, no teu bairro, no teu quarteirão. Pessoas estão nascendo, pessoas estão vivendo, pessoas estão morrendo e estão recebendo a paga, segundo aquilo que elas foram nessa terra. Amém? E o inferno está bem quente, ele está bem funcional, ele está a todo vapor, ele sempre esteve a todo vapor. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor. Quando a Bíblia diz a frase agrada-te do Senhor, ela está querendo dizer que Deus é que tem que gostar de você. Você tem que se tornar de modo que Deus, ao ver você, Ele tem que ver você estar feliz. Ele tem que estar se agradando das tuas obras, da tua vida, do teu proceder. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Ah, Ana,
Então quer dizer que se eu for uma pessoa que me tornar agradável do Senhor, tudo que eu pedir para Ele, tudo que eu desejar Ele vai me dar. Então se eu quero casar eu vou casar, se eu quero construir a minha casa eu vou construir. A palavra de Deus, meus amados, quando a gente realmente se torna agradados de Deus, a gente medita e se aprofunda na palavra de Deus, a gente vai entendendo que o reino de Deus não é deste mundo. Então automaticamente e naturalmente a nossa vida vai se convertendo à vida eterna. Quer dizer, o nosso coração ele passa a desejar as coisas do céu, as coisas da eternidade, as coisas de Deus. Quando você se torna agradável por Deus, né, Deus se agrada de você, você nesse ponto já está desejando agradar a Deus com a tua vida. Então você já não se interessa mais pela tua vida. Você se interessa em servir a Deus. A tua vida, o teu deleite, a tua alegria é estar nas coisas de Deus. Davi dizia que a riqueza não importava nada. Ele não cobiçava o ouro, mas a alegria dele era estar fazendo a vontade do Senhor. Então, quando você entende a profundidade da palavra, você entende que Deus realmente tem satisfeito os desejos do teu coração ou vai satisfazer. Hoje, qual é o desejo do meu coração? O maior desejo do meu coração é a salvação da minha família. Hoje, esse é o maior desejo do meu coração. É ver a minha mãe salva, é ver meu esposo salvo, é ver algumas pessoas específicas que eu tenho orado por elas salvas. Meu desejo do coração não é trocar de carro, não é comprar uma roupa nova, não é pintar minha casa. Não. O desejo do meu coração hoje, o que o meu coração está cheio, é salvação pelas almas. E eu penso que esses desejos Deus vai satisfazer na minha vida. Eu não sei como é que eles vão passar fogo e ferro para chegar no céu. Mas eu, Ana Paula, eu acredito que o desejo que está no meu coração hoje, que é a salvação da minha casa, da minha família, um dia eu vou ver. Amém? Isso é se agradar de Deus. E Ele satisfará os desejos, porque Deus ele vai converter o teu coração ao coração dele. Então tem lógica. Se você falar, mas eu me agrado do Senhor, porque Deus gosta de mim, mas até hoje Deus não fez nada na minha vida. Opa, peraí, será que você realmente tem sido agradável ao Senhor? Deus ele gosta dos mansos, dos humildes. Deus ele gosta daquele que se submete à vontade dele. E qual que é a vontade dele? Tem que conhecer a palavra para te responder, não é verdade? Então vai ler a Bíblia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz. Esse tua justiça está tudo com tema minúsculo, então está falando da justiça na tua vida. Deus está dizendo, meus amados, que a justiça que você está esperando ou merece, Deus ele vai fazer vir na tua vida. Às vezes você sofre, às vezes você chora, às vezes você por tantos anos tem combatido diante de Deus em oração. Então ele fala, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Meus irmãos, não me interessa, sabe, não sei qual é a luta que você está passando, mas se você tem se agradado do Senhor, se você está sujeito à vontade de Deus, ainda chegará um dia que a tua justiça vai resplandecer como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Aleluia! Então, eu quero ler com vocês aqui Abacuque agora, capítulo 2, do 12 ao 17, para complementar esta palavra. Deixa eu achar aqui o livro de Abacuque, achei. Abacuque, capítulo 1, do 12 ao 17. Olha só. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Deixa eu ler direito, meus irmãos, que eu estou lendo muito mal. Peraí, vamos começar de novo. Abacuque 1, do 12 até o 17, está falando da intercessão do profeta. E ela casa, tá, com esse pedacinho aqui do Salmo para nós não nos indignarmos por causa dos malfeitores. Então ele diz, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Então está falando que Deus levantando um povo para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal.
e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então está falando aqui, meus amados, da indignação de Abacuque, que está vendo aqui o perverso que devora aquele que é mais justo do que ele. Não que é inocente, hein? Mas é que ele está vendo a maldade dos homens, né? Por que fazia os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Somos multidão de multidões, né? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. É o mundo que jaz no maligno, é os homens que estão vivendo debaixo do jugo de Satanás. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. São os homens praticando a iniquidade, porque elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Quer dizer, aqui é Abacuque falando: Deus, o Senhor criou os homens como peixe do mar. E dentro disso eles não têm um que os governe. E eles oferecem sacrifício para os seus ídolos, eles pecam, eles praticam a iniquidade. Satanás está pescando esse povo com redes. E Deus, como se diz, não faz nada. Deus deixa com que essas pessoas continuem morrendo. Deus não tem piedade? Basicamente é isso que está sendo dito aqui. Agora Abacuque, capítulo 2, do 1 ao 5, eu quero ler também. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então o capítulo 1 começa com ele intercedendo e perguntando por que a vida é assim, por quê? E aí ele fala que depois que ele perguntou para Deus, ele ia se colocar na sua torre de vigia. E aí no versículo 2 do capítulo 2, Deus começa a responder para Abacuque. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Por que Deus fala assim com Abacuque? Porque os justos, meus amados, normalmente se colocam a se perguntar a mesma coisa que Abacuque perguntou. Por que o ímpio prospera e o justo tem perecido? A pergunta básica é essa. Então Deus, através de Abacuque, dá uma resposta para todos nós. E ele começa: grava-as sobre as tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Quer dizer, Deus fala assim: eu vou te dar uma resposta e você vai ter que colocar essa resposta escrita de modo tal que até quem passa correndo pode ver essa resposta. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Olha aí, Deus, ele executa a justiça e vai executar até o final. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deixa eu virar a página aqui até quando que eu pedi para ler. Abacuque 2, 1 a 5. Vamos lá. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então Deus começa a falar aqui do ímpio, né? Do quadro real da vida de um ímpio. E agora lá em Abacuque, capítulo 3, do 16 ao 19, olha lá o que Deus fala para concluir. Ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete, que nos ataca, que nos assalta, que nos descompõe, que nos injuria, que nos insulta, que nos ofende, que nos provoca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o mantimento. Está falando aqui da escassez, da dificuldade de sobreviver num mundo que jaz no maligno. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado.
Todavia eu, no caso Abacuque, né? Me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alteramente. Nós temos aqui a esperança dos santos. Para nós, nos dias de hoje, se você quiser, anota que eu não vou lá ler. Depois você vai lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E você vai estar ali enriquecido ainda mais com esse texto. Então, meus amados, olha lá o que está falando o Salmo. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade, pois eles dentro de em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Amém? Mas continuamos, vamos lá para o versículo 7, continuando lendo o Salmo 37. Continua. Nós vamos ler 7 e 9. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, porque certamente isso acabará mal. Porque, meu amado irmão, os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Isso aqui é uma promessa para a igreja. Isso foi uma promessa para os santos do Velho Testamento, porque eles foram descansar no seio de Abraão, no paraíso que hoje está diante de Deus. Nós, a igreja, seremos arrebatados, provavelmente vivos, e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão estar com Cristo para sempre, reinarão com Ele para sempre, serão reis e sacerdotes. Mas se você for lá comigo também no livro de Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46, olha lá o que nós vamos ler. Mateus, capítulo 25, do 31 até o 46. Um dia, meus irmãos, vai ter um grande julgamento. E olha como será. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença. E então ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E ele vai pôr as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Esse texto ele está se referindo quando Jesus vier na terra, depois dos 7 anos da tribulação, da grande tribulação, ok? Basicamente, porque ele começa dizendo, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele. O que ele vai fazer? Ele vai se assentar no trono da sua glória, que vai estar lá em Jerusalém. E todas as nações serão reunidas na sua presença, porque vão sobrar pessoas de todas as nações. A ponto que o Armagedon é a última guerra antes da vinda própria dita de Cristo. E as nações se reunirão no grande vale, no vale da decisão. Todas as nações da terra vão mandar os seus exércitos para combater contra o povo de Israel, contra Jerusalém. E é onde a gente vê Mateus 24, que diz, ai das grávidas, aquele que está na Judéia não desça, não fuja. Aquele texto lá, para quem lê Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Mas aí então ele vai vir. Ele vai descer montado num cavalo branco, com as vestes salpicadas de sangue, vestes brancas salpicadas, um manto salpicado de sangue. Ele vai pôr o pé no Monte das Oliveiras, esse monte vai se dividir para um lado e para o outro. O povo vai fugir para esse vale. E ali então o Senhor vai fazer justiça. Então vai acontecer que ele vai sentar no trono da sua glória. E aí quem sobrar de todas as nações serão reunidas na sua presença. E ali ele vai separar os bodes, né, os cabritos das ovelhas. E aí ele vai dizer, versículo 34 do capítulo 25 de Mateus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Antes que o mundo fosse fundado, Deus já preparou a fundação, Deus já preparou o reino de Deus. Inclusive Jesus, quando veio na terra, ele pregou o reino do Pai, ok? Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestisse, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então, aquelas pessoas ali vão perguntar, e eles são justos, tá? A Bíblia os chama de justos, e eles vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou tive sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro, te hospedamos,
Ou quando você estava nu e nós te vestimos, quando esteve enfermo e nós te cuidamos, e quando estava preso e te fôssemos visitar. Quer dizer, essas pessoas, literalmente, elas não têm noção do que ele vai falar ali naquele dia. Vocês vão vir porque eu fiquei com fome, você me deu de comer. Eu tive frio, você foi lá e me agasalhou. Eu fui preso e você foi lá me visitar. Eles vão falar, mas quando? Porque a gente nunca viu o Senhor nessas condições. Aí então ele responde: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizeste. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre os homens. O primogênito, o filho de Deus, ele é o primeiro de muitos. E Jesus, ele é o único caminho, verdade e vida. Quer dizer, ele é quem nos leva ao Pai. E Jesus chama Deus de Pai. Nós somos irmãos, porque nascemos em Cristo, através do sacrifício da cruz. Então, Deus é o nosso Pai. Amém, meus irmãos? E ali aqueles pequenininhos, né, que estavam ali naquele momento em que essas pessoas os ajudaram, é como se eles tivessem feito ao próprio Cristo. Quando que isso vai acontecer? Ora, se ele está se referindo às pessoas que vão ter passado os 7 anos da grande tribulação, porque ele vem no finalzinho na sua majestade, ele está falando a pessoas que vão estar vivendo na terra durante os 7 anos da tribulação e da grande tribulação, e que nesse tempo ajudaram aqueles que estavam sofrendo. Eu acredito que vai começar com a igreja, com os santos, o remanescente da igreja, os filhos de Israel. Jesus, ele veio de Israel, o evangelho veio dos judeus, e nós somos os descendentes da mulher. Uma parte foi arrebatada, está lá em Apocalipse capítulo 12, e uma outra parte ficou. E essa outra parte guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Cristo. Judeu não tem testemunho de Cristo, mas os gentios sim. E a Bíblia fala que eles vão ser perseguidos. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então essas pessoas vão correr pelo mundo, vão fugir, vão escapar. E muitos vão ser servidos por esses justos aqui. Muitos dos santos que vão morrer decapitados pela besta vão ter fome, vão ter sede, vão ter frio, vão estar presos e vão ser visitados, vão ser cuidados. De algum momento, de algum modo, alguém vai ajudar alguém aqui nesse período. E depois os outros 3 anos e meio vai ser de judeu, fugindo. A Bíblia diz que eles vão ser espalhados pelos 4 cantos, a ponto que eles vão ser reunidos no final pelos anjos de Deus. E quem é que vai ajudar esses judeus? Esses justos que estiverem na terra. Provavelmente eles não vão receber a marca da besta, porque quem receber a marca da besta vai para o lago de fogo e enxofre. Então, como que esse povo vai escapar dentro da tribulação? Eu não tenho a menor ideia. Mas eles vão chegar no momento em que vão estar perante a Deus. E ali Deus vai separar os bodes, os cabritos das ovelhas. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes. Foram egoístas, né? Eu estava nu e não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste visitar-me. E eles então vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E aqui nós estamos vendo a entrada do milênio próprio dita. Eu já fiz outros estudos sobre isso, mas eu queria ter voltado e frisado esse texto para os irmãos. Então, meus amados, olha lá. Continuamos no Salmo 37, capítulo 10 em diante, ok? 10 em diante. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Voltando na resposta que Deus deu também para Abacuque. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Se você for lá em Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15, você vai ver a descrição do trono branco. Você quer ler? Eu vou ler com os irmãos para vocês verem que a Bíblia confirma tudo que ela está dizendo, né? 20, do 11 ao 15, está escrito: Eu, João, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra,
e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida também foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A segunda morte, meus irmãos, é o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse também foi lançado para dentro do lago de fogo. Salmo 37, 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Por quê? Porque ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 5 está escrito: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra é essa, meu amado? É o reino milenar que vai entrar quando Cristo vier. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê-se estar aproximando o seu dia. O dia de quem? Dos ímpios. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para abater o pobre e o necessitado. A gente viu lá em Mateus capítulo 25, 42. Tive fome, não me deste comer, tive sede. Quer dizer, egoísmo, não quiseram saber, né? De certa modo, eles largaram eles julgados, né? No mar do esquecimento. Para matar os que trilham um reto caminho, porque vai ser o justo fugindo do inimigo, fugindo da injustiça na grande tribulação. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, porque diz, né, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustenta, mantém, guarda, protege. Amém, meus irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu ver aqui. Salmo 37, 15 a 19. Vamos lá, vamos continuar. Não serão envergonhados no dia mau, e nos dias da fome se fartarão. Tá? Deus, ele vai dar sustento para essas pessoas, e esse sustento vai servir para abençoar aqueles necessitados. Basicamente, a gente vai ver isso claro também sendo descrito, tá bom? O dia mau, meus amados, se a gente ler lá em Mateus, capítulo 24, do 15 ao 28, olha lá o que está escrito sobre esse dia mau. Mateus 24, deixa eu abrir aqui. Estou com muito papel marcando a minha Bíblia. Mateus 24, que eu estou pedindo do 15 até o 28. Olha lá o que é esse dia mau. Olha lá. Mateus 24, do 15 ao 28. Hoje eu estou um pouquinho lenta, hein, meus irmãos? Vocês perceberam que eu estou meio... É porque eu não quero correr aqui e fazer besteira. Mas o dia mau está referindo-se à grande tribulação. E Jesus começa no versículo 15, nós vamos ler até o 28. Não é isso que eu pedi aqui? Sim, sim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, é o anticristo, lá em Jerusalém sentado no templo, ou querendo ser adorado como Deus. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fica lá em Israel, fujam para os montes. Ok. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Os judeus vão ter que fugir pelo mundo inteiro nesse momento. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Meus irmãos, a mulher foi sustentada por 42 meses, por 3 anos e meio.
Está lá em Apocalipse capítulo 12, quando ela foge para o deserto com asas de águia. Mas vai chegar um momento que lá em Daniel a Bíblia diz que o pacto vai ser rasgado, porque ele vai querer ser adorado. E aí então entra esse texto dos judeus fugindo, procurando fugir, né? Então, grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esse abreviamento de dias aqui, eu não sei dizer se está relacionado com a metade do tempo cortada. Porque se Israel vai ser sustentado por 3 anos e meio em segurança, e durante outros 3 anos e meio eles vão ser sitiados e perseguidos e vão conseguir fugir, muitos deles, talvez é aí que entra essa abreviação, porque Deus podia deixar os 7 anos inteiros para a perseguição dos judeus, mas se você ler Apocalipse capítulo 12, não é isso que acontece. Eles são perseguidos na segunda metade, também conhecida como grande tribulação. E chega uma hora que está quase acabando o judeu ali em Jerusalém, aí Jesus desce montado, vestido de branco num cavalo branco, e todos os seus santos com ele. E ali então ele acaba com os ímpios. E ali então vem o grande julgamento. Ele põe o cabrito à sua esquerda e o justo à sua direita. O cabrito é lançado no fogo e a ovelha entra para o reino de Deus que tinha sido preparado desde a fundação do mundo. Está dando para entender. Então, se alguém vos disser, aqui ele continua no versículo 23 do capítulo 24 de Mateus. Agora presta atenção, como é que Jesus resumiu, jogou tudo aqui dentro, não tem jeito. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, Jesus, né? Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Presta atenção, judeu não busca Jesus. Judeu não busca Jesus. O judeu hoje está esperando o seu Messias. Se você vê de modo grosso, você vai achar que é Jesus. É o Jesus que eles estão esperando, porque eles acreditam que o Messias vai vir em poder e glória. Por isso que eles o rejeitaram na primeira vinda. Aí veio o anticristo. E Jesus disse, eu não vou lembrar as palavras com precisão, mas ele falou assim, ó, quando eu vim, vocês não me aceitaram, mas quando vier um outro nome, vocês vão aceitar, né? Vão querer de bom grado. É uma coisa mais ou menos assim que Jesus disse. Quando vier um outro, vocês vão aceitar. Então, o que acontece? Quando o anticristo vier, os judeus vão aceitar ele, vão fazer o pacto de paz, vão fazer o templo, vão ficar felizes, vão ser guardados por 3 anos e meio. Só que aí o anticristo vai se mostrar realmente quem ele é e vai rasgar o pacto. E aí, judeu, o que vai acontecer? Vai fugir para tudo quanto é lado. A minha pergunta fica no ar é, será que então eles vão passar a desejar Cristo? Será que ali eles vão falar quem então é o Cristo? Quem então é o Filho de Deus? Mas quando ele vem? Pode até ser. E pode ser que nesse cenário da grande tribulação composta pelos 3 últimos 3 anos e meio, eles vão estar buscando Cristo. E ali eles vão escutar alguém dizendo, olha, ele está dentro da casa, ele está lá em cima, ele está ali, eles vão tentar correr. Mas eu acredito que esse texto também vale para os gentios, porque vai ter gentio na terra até o final. E já na primeira metade da tribulação, eles vão ser perseguidos e vão ser decapitados pelo anticristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Perdão, meus irmãos, meu menino aqui me interrompeu. Mas vai ter gentio que faz parte da igreja, né, que vai ficar, o restante da descendência da mulher, são os santos da tribulação. E esses provavelmente vão passar por momentos que eles vão ter fome, vão ter sede. E provavelmente no meio deles vai ter o falso profeta falando, o Cristo está ali, o Cristo está aqui. E eles vão tentar buscar isso, vão buscar uma mensagem de esperança. Meus irmãos, são coisas que eu hoje não sei dizer ao pé da letra. Mas tudo isso que eu estou dizendo aqui se enquadra nessa situação dos 7 anos. Porque enquanto tiver justo, gentil na terra, por que eles não vão buscar por Cristo?
Por que que esses que vão ajudar os que tiveram fome, os que tiveram sede, também não vão estar atentos para achar Cristo? E alguém vai dizer, ele está dentro daquela casa, ele está lá naquela montanha, a ponto que eles vão ver ele vindo como um raio do Oriente ao Ocidente. E o texto termina falando isso, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E aí, se você volta comigo lá no Mateus, qual é o capítulo 25, né, o grande julgamento, você vai ver isso aqui, ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Todo mundo vai ver e vai ser reunido na presença de Cristo. E ali ele fará o grande julgamento. Tá vendo como é que uma coisa bate com a outra? Mas amém, meus irmãos, amém. Vamos voltar lá para o nosso Salmo 37. Deixa eu pegar aqui o ritmo aqui. Igual se o dragão... assim, vamos voltar lá então. Olha só. Eu estou falando que entra também os gentios, os santos da grande tribulação, porque você vai ver aqui também o seguinte, ó, também os gentios é o texto de Apocalipse e o texto de Apocalipse 12, 17, porque vai dizer o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Até ali, judeu não tem testemunho de Cristo. Os santos da tribulação têm o testemunho de Cristo, porque são gentios. Então, o gentio que ficar, ele vai ter o testemunho de Cristo, porque ele vai acreditar em Jesus. E eles, então, vão passar a guardar os mandamentos de Deus. E olha só como a coisa é tão recíproca, né? Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, diz que foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. É a besta que emerge da terra. E depois lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 7, está dizendo uma série de coisas, está dizendo o seguinte: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Esses santos são os gentios perseguidos. Veja que eles vão sofrer muito. Aonde que eu vou ver esse sofrimento desses gentios no mundo? Em Apocalipse, capítulo 7, do 13 ao 17. Vamos lá? Apocalipse 7, do 13 ao 17. Eu vou ler com os irmãos. Olha só. Apocalipse 7, do 13 até o 17 diz: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: João, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem que são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: eles são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, foram para o céu, morreram na terra e foram para o céu, e se acham diante do trono de Deus. E os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Quem é? Jesus. E jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o que? O sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Detalhe, a Bíblia diz que não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum. Se você ler os flagelos, vai ter um dos flagelos que uma taça vai ser derramada no sol, e esse vai queimar os homens, e eles vão morder a língua de dor e vão blasfemar contra Deus. Acho que lá em Zacarias tem um texto que fala que o sol vai esquentar 7 vezes mais. Esse evento vai acontecer na segunda metade da tribulação. Só que aqui os santos que morreram na primeira metade da tribulação não vão passar por esse flagelo. Por isso que fala, não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum. Eles vão ter fome, eles vão ter sede, eles vão estar presos, eles vão ser decapitados, sim. Mas essa praga, esse castigo do sol que vai queimar os homens na terra, não vai cair sobre os santos que vão passar a tribulação aqui, a primeira metade na terra, tá bom? Meus amados, às vezes eu falo muita coisa, às vezes eu falo rápido, às vezes eu ligo uma coisa com a outra, mas eu vou ser sincera para os irmãos, se você não lê a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse,
você vai ficar meio perdido aqui. É onde depois eu vejo tanto comentário que não tem sentido com as coisas. Gente afirmando coisa que não tem base bíblica para bater de frente com esses argumentos. É por isso que eu apresento tanto texto bíblico e ao mesmo tempo falo tanta coisa que eu vou lembrando. Se você não lê a Bíblia todinha, de todo o seu coração, com calma e paciência, um dicionário do lado, esses textos aqui vão ficar confusos para você e você vai apresentar outros argumentos que não batem com esses aqui. Amém? Salmo 37, 18, vamos lá. Estamos lá no versículozinho 18, que continua. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia mau, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. É onde eu pedi para ler Isaías, capítulo 65, do 1 ao 7. Então, vamos achar aqui o livro de Isaías, capítulo 65, do 1 ao 7. Olha lá o que está escrito sobre os ímpios. Deixa eu achar aqui, Isaías 65, do 1 ao 7. Olha só. A resposta de Deus, rejeitados rebeldes. A gente já viu Deus respondendo isso para Abacuque, Deus já respondeu para o João, agora Deus está respondendo para Isaías e também respondendo nos Salmos para o próprio Davi. 4 testemunhas falando a mesma língua. Olha, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chamava do meu nome, quer dizer, não é judeu aqui. Então Deus está falando dos gentios no mundo inteiro. E Deus disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente. Meus amados, os rebeldes irritam a Deus continuamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Olha aí os satanistas. Comem carne de porco e tem o seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz: fica onde estás, não te achegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És o meu nariz como fumaça de fogo, que arde o dia todo. Olha Deus falando aqui quando ele vê o ímpio. Ele fala que o próprio nariz dele é como uma fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei. Vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, nas montanhas, né? Pelo que eu vos medirei totalmente a paga devido às suas obras antigas. Antigas. Olha aí. A resposta de Deus rejeitado os rebeldes. Vale para os ímpios de todos os tempos, meus amados. Voltando no Salmo 37, versículo 21, está escrito: o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Sempre o discurso do possuir a terra. A igreja, meus amados, vai possuir o reino de Deus no céu. Ela vai para o céu. E ela vai descer com Cristo para governar por 1000 anos, depois eternamente. A igreja. Os santos da grande tribulação vão descer com Cristo também e vão governar com ele por 1000 anos. Está lá em Apocalipse capítulo 20, do versículo 4 em diante. Mas vai ter gente viva na terra no final. E o que vai acontecer com eles? Eles vão possuir a terra. E serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa a terra, os ímpios. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassível e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Gente, Deus dando uma posteridade de justo na terra. Então vocês vão ver aqui um grupo de pessoas que nunca vão mendigar o pão. É o tal do justo. Deus tem um propósito, meus amados, em tudo. Deus ele tem tudo arquitetado para que funcione segundo a sua soberana vontade. Então vai ter gente na terra abençoando, abençoando e abençoando até o final. Amém?
Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A Bíblia diz que o planeta não vai ser destruído, ele vai ser renovado, se fará novos céus e nova terra. E o povo que entrar no milênio e passar pelo julgamento de Deus e for tido como justo, a Bíblia diz que ele vai herdar a terra para sempre. No julgamento do grande trono branco, a própria morte vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Ora, se a morte vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, é porque nunca mais ela vai poder agir entre os homens. Então Deus vai dar eternidade para aquele justo que entrar no milênio em diante e for justo até o final. É por isso que lá em Apocalipse, acho que entre o capítulo 21 e 22, fala de uma árvore da vida. E a Bíblia fala que ela vai ter folhas que vão sarar as nações. E dessa árvore vai escorrer também fontes de água viva, e quem beber dessa água jamais morrerá. Basicamente, na minha pobreza de compreensão, eu enquadro e entendo que esses justos que entrarem do milênio para a eternidade, passarem pelo crivo do julgamento de Deus e encontrarem os seus nomes escritos no livro da vida, vão literalmente receber como paga a vida eterna. E são eles que vão habitar a terra para sempre. Olha só, eu pego esse texto aqui, o versículo 29 do Salmo 37, os justos herdarão a terra, está escrito lá, e nela habitarão para sempre como o começo do milênio e a nova Jerusalém que desce do céu. Está lá em Apocalipse capítulo 21. Então eu te aconselho a ler sozinho. Apocalipse capítulo 21, a descida da nova Jerusalém. Depois do julgamento do trono branco, a Bíblia diz que a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a Sião futura, composta de judeu e de santos gentios, de todos os tempos, desce do céu. E Deus vai habitar no meio dos homens. Deus Pai e Jesus Cristo, sentado à direita do Pai, vão habitar nessa tal nova Jerusalém que desce do céu. Basta ler lá Apocalipse 21. Mas eu quero ler com vocês também Isaías, capítulo 66, do 10 ao 16. Isaías 66, do 10 ao 16. Só do 10 ao 16. A felicidade eterna de Sião. Do 10 a que eu pedi aqui, que eu já me perdi? 10 ao 16. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém. Olha só, então ele não está falando só de judeu e só de Jerusalém. Ele está falando a um povo chamado Sião. E ele fala, regozai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Ontem eu fui fazer compra e ali naquele supermercado comprando fruta, verdura, eu cheguei no departamento de fruta e verdura, eu fui comprar limão. Eu não passo sem limão em casa, né? E a Itália tem limão, a Volha. Itália tem muito limão amarelo. Mas ali eu vi o lime, aquele limãozinho verde que você usa aí no Brasil para tudo quanto é lado, né? O limão que a gente conhece. Eu vi aquele tanto de limão verde, esse tão bonito, um mais lindo do que o outro. Aí eu olhei o preço do limão amarelo e o preço do limão verde. A diferença de preço era de 30 centavos a mais para o limão verde importado, né? Mas o que me chamou a atenção é que quando eu bati o olho estava escrito assim, proveniente de Israel. Meus irmãos, eu não pensei duas vezes, eu não quis saber se eu ia economizar dinheiro, eu saí enchendo a sacola do limãozinho verde que vem de Israel. Agora que eu tô aqui conversando isso com vocês, contando esse testemunho, eu tô com um deles na minha mão, ele é muito bonito, eu não vejo a hora de abrir, até agora eu não consegui abrir, acho que eu não tomei coragem, né? Mas a sensação que eu tive ali, quando eu vi aquele limão proveniente de Israel, me veio uma alegria no coração, que eu falei, meu Deus, pela primeira vez na minha vida, praticamente em 40 anos, eu tenho uma coisa vinda da Terra Santa, da onde Jesus nasceu, na terra onde Jesus caminhou. E a Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E se eu compro esse limão aqui, isso foi tudo muito rápido, hein? Mas eu tô aqui passando para os irmãos que passou pela minha cabeça. Se eu compro esse limão, esse dinheiro euro que sai do meu bolso, vai ser bênção na terra de Israel, porque a Itália comprou de Israel esse limão. Então a Itália abençoou Israel. A Itália podia comprar limão do Brasil, podia comprar limão da Costa Rica, mas comprou de Israel. Esse limão nasceu em Israel, quer dizer, um judeu foi trabalhar, plantou essa árvore de limão, colheu esse limão, recebeu o salário do trabalho dele para sustentar a família judia dele. E eu, Ana Paula, com o meu eurinho aqui,
comprei o limão para pagar o trabalho do judeu. Então eu abençoei uma família judia, ou tantas famílias, através dessa compra. Tá dando para entender a minha linha de raciocínio? E eu tô aqui com esse limão. Agora olha só para você ver aqui. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, a vós todos que a amais. Quer dizer, eu fiz por amor, porque eu amo a Jerusalém, eu amo o povo judeu. E tudo que acontece de bom com aquela terra, para mim, é uma alegria fora do comum. Exultai com ela todos os que por ela pranteastes. Quantas vezes a gente já não orou por Jerusalém meia lágrima, né? A igreja verdadeira sempre pranteou por Jerusalém, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis os vós e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. A igreja é filha de Israel, Apocalipse capítulo 12, a mulher que deu à luz a um filho varão, né? E o restante da descendência dela. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu, Deus, vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelino, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. O dia do Senhor, né? Porque com fogo, com a sua espada, entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Olha o dia do juízo. Olha Deus separando o cabrito das ovelhas de novo no livro de Isaías. Mas vamos lá. Onde é que eu parei? Volto lá para o Salmo 37, versículo 30 em diante. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita, fica vigiando ao justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 46. Vão ser lançados no fogo, né? E várias outras partes da Bíblia que fala de Deus julgando todo ímpio. Amém, meus irmãos? Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. É a prosperidade do ímpio, né? Passei e eis que ele desaparecera. Procurei e já não foi encontrado. Esse salmo é uma promessa de Deus para todos os seus santos, para todo o seu povo, desde o início até o final. Vai chegar um dia que Deus não vai ter mais ímpio na terra, vai exterminar com todo o mal. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Vamos lá. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Está escrito o seguinte: o juízo de Deus. Eu, João, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então você vê aí, meus amados, a salvação e o extermínio de todo o homem ímpio de sobre a terra. Lá no Salmo 37, voltando lá atrás no versículo 18, está escrito o seguinte:
O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Agora, se você vai lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17, está escrito o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Agora, se a gente quiser ler mais um pouquinho sobre Jesus, eu convido os irmãos, a ler comigo Isaías, capítulo 49, do 1 ao 7. Mas antes disso, eu quero terminar o Salmo 37 e vou lá para Isaías. Versículo 39 em diante do Salmo 37 está escrito: vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Aí nós lemos lá Romanos, que Jesus, ele é a vida, por causa dele vamos receber a abundância da graça e o dom da justiça e vamos reinar em vida por meio de um só, que é Jesus Cristo. E agora lá em Isaías, capítulo 49, deixa eu achar Isaías, que eu já perdi Isaías aqui. Isaías, capítulo 49, se a gente ler só do 1 ao 7, olha lá que coisa linda. Capítulo 49 é Isaías profetizando de Jesus, do 1 ao 7. O texto, o título tá: o servo do Senhor é a luz dos gentios. E aí começa: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda. Todo mundo pensa que é Isaías, mas presta atenção que está falando de Jesus, ó. Na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Aí você pensa que é Isaías, mas presta atenção. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo. Jesus, ele veio para servir a Deus. E aqui você vê uma pequena lamenta dele, E me disse: tu és meu servo Israel, para quem hei de ser glorificado. Aí eu mesmo, Jesus disse: debalde tenho trabalhado. Jesus trabalhou muito, mas inútil e vãmente gastei as minhas forças. Você vê que quando Jesus prega, muitos dos incrédulos não creram nele, não quiseram saber dele, a ponto que o crucificaram. Então é quase que como se Jesus estivesse dizendo aqui: o que eu fiz foi inútil, porque tudo que eu fiz aqui não levou praticamente a tanto. Mas aí Deus fala o seguinte: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para eu ser seu servo. Então Jesus se despojou da sua glória para servir a Deus. Foi humilhado, transgredido, cuspido, crucificado. Mas olha só: para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Jesus, ele vai restituir o povo de Deus. Porque eu, Jesus, sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele: pouco é o seres meu servo. Deus então começa a se referir a Jesus, dizendo que pouco é seres o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. Deus não deu a Isaías como luz para os gentios. Então, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Quer dizer, quando Jesus veio, ele veio para o seu povo rejeitou. Então, o que acontece? Ele então passa a ser válido para a igreja. E durante praticamente 2000 anos, ele então tem vindo para os gentios. E Deus dá uma declaração: pouco é só para o judeu. Eu fiz você para muito mais do que isso, para que você alcance toda a terra. Você foi meu servo. Talvez você ache que trabalhou, gastou as suas forças de modo inútil, trabalhou vãmente, gastou as suas forças, Mas o direito dele está perante o Senhor. E o que Deus fala para Jesus? Se Jesus se deu por Deus, Deus colocou tudo debaixo dos seus pés.
e o chama de o cabeça. Você tem que ler esse texto com muita calma para você entender o que eu estou dizendo. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão. Verão a quem? Jesus. Jesus hoje é desprezado. Ele aborrece as nações. Jesus hoje, ele é visto como um peso na cabeça de muitos. Mas aí Deus fala, os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Então isso é uma declaração da realidade de Jesus, tá bom? Jesus é a nossa salvação, meus amados. Jesus é a nossa salvação, glória a Deus. Meus amados, assim, eu vou voltar lá no Salmo para ver se tem mais alguma coisa que eu posso trazer aqui para vocês. Mas eu penso que tá de bom tamanho, né? Salmo 37, deixa eu ver aqui. Se a gente vai lá no Salmo 37, versículo 20, lá atrás, né? Os ímpios, no entanto, perecerão e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Você vai ver lá em Isaías, capítulo 65, do 1 ao 7, que fala também sobre o final dos ímpios. Isaías 65, do 1 ao 7. Eu estou trazendo referência, meus irmãos, para vocês verem aqui o que Deus vai fazer na terra. Abacuque começou chorando, né? Reclamando, por que o ímpio prospera e o justo não? Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, e não os destruirei a todos. Não, peraí, tô lendo errado aqui. Fui buscar, acabei de ler aqui, ó. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, e aí eles então, os ímpios cuspindo, né, em Deus, em palavras curtas, vão ser julgados. Salmo 37, 21, 28, Salmo Isaías 66, a Nova Jerusalém, nós já conversamos, né? Salmo 37, 34, casa com Mateus, capítulo 25, 46, deixa eu ver aqui o que está querendo dizer. Salmo 37, 34, lá embaixo, espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuires a terra. Casa com Mateus 25, 46, né? Que fala que o justo possuirá a terra que foi preparada para eles antes da fundação do mundo. Nós vemos também aqui sobre a Nova Jerusalém, que eu já li, né? Enfim, e Salmo 37, versículo 38, quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, que diz que aquele que não for achado o nome inscrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. Então, meus irmãos, esse estudo de hoje, né, eu vou deixar depois todas essas referências, eu te convido a voltar nesse salmo e ler essas referências com calma, para você ver como que uma coisa justifica a outra. Mas basicamente a felicidade de todo homem e toda mulher perversa que já pisou ou ainda pisa e até mesmo ainda pisará sobre a terra será temporária, porque Deus vai exterminar todo homem iníquo da face da terra. E eis que ainda virá um dia em que só terá alegria, paz, segurança, vida, regozijo, júbilo, plenitude para todo sempre. Então não sei qual é o teu deserto, não sei qual é a tua tristeza, qual é a tua luta, qual é a tua labuta. Mas lembre-se, como eu disse no início do estudo, todos os dias, todos os santos dias, a cada minuto, o martelo da justiça de Deus está sendo batido no céu. E homens estão indo para o inferno ou homens estão entrando no céu. Todo dia Deus julga a causa do justo. Mas vai chegar um dia que ele vai julgar o juízo final e vai exterminar para todo sempre. E dali para frente, por toda a eternidade, vai ter uma vida plena, abundante e justa. Vida feliz, vida de amor e de alegria. Todos nós passamos por sofrimentos
E são etapas, né? Às vezes você sofre com seu pai, aí você casa falando, agora eu vou casar, eu vou ser feliz. Aí quando você assusta, o seu casamento vira uma outra tortura. Aí você vive anos e anos e anos debaixo desse jugo, desse casamento terrível. Aí você pensa, nunca vai acabar esse sofrimento. Aí ou o marido morre, ou o marido se converte, as coisas mudam, passa. Aí você fala, agora eu vou ser feliz. Aí vem o filho que cresce e se torna rebelde, né? Mas vai chegar um dia que todo sofrimento, toda injustiça vai acabar para todo sempre. Cabe a nós, meus irmãos, acreditar no Senhor, descansar no Senhor, esperar a justiça do Senhor, não murmurar, não blasfemar, não se lamentar. A gente pode chorar a noite inteira, mas pela manhã vai vir a alegria. Nós somos filhos do dia, filhos da luz. E o consolo já está reservado para cada um de nós. Amém? Então que esse estudo possa ter sido uma bênção na sua vida. Eu vou encerrar ele, ainda estou naquele período complicado aqui, que a qualquer momento o menino pode bater na minha porta. Meu filho mesmo já me pediu para chamar o primo. Eu falei não, porque eu estou aqui gravando o vídeo, senão eles vão ver, vão ficar toda hora me rodeando e não está certo, né? Mas eu encerro esse estudo, espero ter conseguido ter passado pelas palavras a segurança, né, da escritura. Na minha cabeça, às vezes eu fico meio desorientada, porque eu presto atenção no estudo, presto atenção na porta, presto atenção no horário. Então, assim, eu fico meio atordoada, mas espero ter podido passar para os irmãos aquilo que eu gostaria de passar no dia de hoje. E assim eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é a paz que excede todo entendimento, a poderosa Shalom do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.